Na dúvida se vale a pena ou não comprar um LG K61? Então se liga só que esse vídeo pode te ajudar a definir se ele vai ser o seu próximo smartphone. Considerado mais robusto que o K41S e K51S, o K61 chegou ao mercado buscando atender o público um pouco mais exigente que deseja um aparelho intermediário. Nesse sentido, a gente tem um dispositivo que foi emprestado pela LG e que ficou alguns dias com a gente e permitiu que a gente fizesse esse review. Obviamente, aqui chega o mesmo padrão dos outros dois. Timestamps na timeline para você poder ver exatamente o que você deseja ou então acompanhar o vídeo todo, que é o mais indicado para você ficar por dentro de tudo relacionado ao aparelho. Obviamente, a gente convida você para deixar o seu like e seguir o nosso canal ativando a sinetinha, inclusive, se você ainda não é inscrito aqui. Bom, chega de papo e vamos falar desse cara que é realmente o que vocês vieram saber nesse vídeo. Com um visual muito parecido com o K51S, o K61 traz uma tela com furo que se diferencia basicamente por oferecer mais resolução. Sai o HD Plus e entra o Full HD. Além disso, a gente tem poucas bordas, algo que é positivo e coloca o aparelho efetivamente junto com o irmão mais simples no mercado dos aparelhos mais atualizados com identidade visual. Na parte traseira, a gente tem um conjunto de 4 câmeras, o que é um padrão também na linha, e o leitor de digitais, além da clássica logo da LG. No lado esquerdo, a gente encontra os botões de volume e o botão para acesso ao Google Assistant, e do lado direito, a gente encontra o botão de liga-desliga e o acesso para o slot triplo. A gente tem uma porta aí para colocar 2 chips e o micro SD. Você não precisa escolher se você quer 2 chips ou um chip e o micro SD. Você pode ter os 3. Embaixo, a gente tem aí entrada para fone de ouvido, um microfone para captar o áudio na ligação, USB tipo C e uma caixa de áudio. Já em cima, a gente encontra um microfone para cancelamento de ruído. De maneira geral, a gente pode dizer que o LG K61 traz um visual mais alinhado com o que a gente vê no mercado. A gente pode pegar, por exemplo, aparelhos da Motorola, da Samsung, e a gente vê que esse é um caminho que todos estão trilhando. A gente colocar um furo na tela e tentar aproveitar o máximo possível de área útil. E isso é um ponto interessante da LG. Há quem goste, há quem não, de ver um furo na tela, especialmente quando está em um dos cantos. Eu sou um desses, não sou tão fã dessa solução, mas é melhor do que você ter uma borda muito grande, e nesse sentido a gente pode dizer que é um acerto, apesar de ser de repente mais interessante se estivesse centralizado. Enfim, é questão de gosto e aí vai de cada um. Falando efetivamente do hardware que a gente encontra no K61, a gente tem um aparelho que se alinha muito com o irmão do meio, ou seja, com o K51S. Com isso, a gente tem o mesmo processador, que é o Helio P35, mas ganha em RAM e armazenamento. A gente tem nesse caso um kit de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, o que obviamente não significa esse espaço total. Você vai ter menos, considerando que você tem um sistema ocupando espaço aí. Isso é o suficiente para levar você e fazer o básico do básico. Você consegue jogar alguns jogos, como a gente testou aí, por exemplo, Real Racing 3, Asphalt 9, PES 2020, PUBG Mobile, Free Fire e COD Mobile. A gente teve desempenho aceitável e a gente pode dizer também que foram poucos os lags que a gente percebeu. Na verdade, eu só percebi uma vez em todos os jogos que a gente jogou. Um ponto que, no entanto, vale a pena ser citado aqui é que a interface ela dá algumas engasgadas, é um pouco mais lento devido provavelmente à aposta em colocar uma tela Full HD. É uma tela muito forte para um processador muito simples. Obviamente, a MediaTek coloca essa tela como uma possibilidade. Então, é uma coisa que, na verdade, não foi tanto erro, mas que acaba interferindo. Afinal de contas, você tendo uma tela com mais resolução, você exige mais do processamento e, consequentemente, pode ter alguns arrastos a mais. Isso pode ser ou não um diferencial para você como usuário. Vai depender de como você lida com a interface do aparelho. Se você está acostumado com interfaces mais morosas, mais lentas,
talvez não faça diferença. Agora, se você está acostumado com interfaces mais ágeis e que tem uma transição mais fluida, talvez possa te incomodar. Obviamente, além dos testes de jogos, a gente também reproduziu os testes de benchmark que vieram aqui no canal através de um comparativo entre os três e também fizemos uma tela, como sempre, exibindo os resultados compilados aí. Se você tem interesse em conferir quanto foi a pontuação de cada um dos testes realizados, é só dar um pause e verificar as pontuações, além de poder conferir o vídeo comparando os resultados dos três com execução em tempo real. Obviamente, a gente convida você a fazer isso depois do vídeo, tendo em vista que a gente está ainda com um pedaço do review ainda pendente de você conferir. Falando efetivamente da interface por sinal, a gente tem aqui um conjunto que combina o Android 9 Pie, e aí a gente pode dizer que há um ponto negativo propriamente dito, porque a gente está no Android 10 quase recebendo o Android 11 e esse aparelho ainda está no 9.0. Segundo a LG, esse é o padrão e não se sabe se vai ter atualização. Para a marca, mais vale um aparelho que entregue bom desempenho do que uma atualização que possa fazer com que o usuário fique incomodado. Então, pelo menos por enquanto, não existe previsão de upgrade na parte de sistema. No entanto, a atualização de segurança vem sendo mantida na medida do possível. Só para ter uma noção, a gente está gravando esse review em agosto e o último patch recebido foi o de julho, ou seja, a gente está com um gap aí de um mês, o que dá para se considerar aceitável, tendo em vista que normalmente as marcas demoram um pouquinho para disponibilizar no sistema. Já com relação à interface, a gente tem o mesmo padrão visto nos irmãos mais simples. A gente tem a LG UX baseada no Android 9, que tem aquela confusão clássica de cores que a gente já citou nos outros dois aparelhos. Para se ter uma noção, a cortina quando está no normal ela é preta com notificações em branco e o painel de controle também em branco. Se você inverter as cores, tudo inverte e fica uma verdadeira confusão. Algo que não ficou muito legal e que talvez a LG corrija caso ela faça atualização, por exemplo, para o Android 10. Em todo caso, alguns possivelmente não vão se incomodar, mas os mais exigentes com certeza vão achar um pouco estranho essa combinação um pouco fora de contexto na interface da LG. Por isso que a gente acha legal comentar nesse sentido. Além disso, a gente tem a possibilidade de personalização do sistema operacional, podendo utilizar o sistema no padrão, na qual a gente tem tudo exibido na tela inicial e não tem um menu de aplicativos propriamente dito, ou utilizar o formato tradicional do Android, na qual a gente pode ou clicar no botão ou deslizar. Tudo isso é configurável e isso é um ponto positivo na LG. Além disso, a gente tem também o Easy Home, que coloca ícones maiores e tudo mais fácil de enxergar, algo que vai beneficiar em especial o pessoal da melhor idade. Um hardware mais avançado, uma tela com mais resolução e a mesma bateria do K51S. É óbvio que o resultado seria menos bateria. A gente teve aqui um dos menores resultados de desempenho energético quando comparamos os valores obtidos no Geekbench, que é o aplicativo de teste que a gente utiliza. Nesse caso, a gente aferiu aí 7 horas e 20 aproximadamente de resultado com ele com a tela no máximo e rodando o aplicativo no primeiro plano. Isso é uns 40 minutos abaixo do que a gente teve com os outros aparelhos aproximadamente, o que significa que é pouco, mas que pode fazer uma diferença relevante aí se você está querendo o máximo possível de desempenho de energia. Já com relação ao carregamento, nada muda, até porque o carregador é o mesmo e a bateria também, assim como o chipset. Com isso, a gente tem aproximadamente 2 horas para ir do 0 ao 100%, algo que está dentro do aceitável para o mercado intermediário. Com isso, a gente pode considerar que o aparelho vai te entregar também um resultado satisfatório, energeticamente falando. Possivelmente você vai conseguir utilizar o dia inteiro sem precisar carregar. E, se você precisar carregar, possivelmente vai ter uma carga satisfatória no tempo que você colocar na tomada para fazer essa carga emergencial, digamos assim.
No entanto, o ideal é você deixar para carregar só no final do dia e tentar gerir aí a sua energia de forma a não depender desse carregamento no meio do dia para você não ficar preso muito tempo na tomada. Inegavelmente, a menina dos olhos na LG K 2020 é, sem sombra de dúvidas, as câmeras. A LG deu um foco muito grande em ter trazido 4 câmeras traseiras e uma resolução maior quando comparado com as gerações anteriores. Nesse sentido, o K61 traz na frontal um sensor de 16 megapixels e na traseira um combo que consiste num sensor principal de 48 megapixels, uma ultra-wide de 8, uma modo retrato de 5 e uma macro de 2 megapixels. Com isso, a gente tem um conjunto relativamente bem balanceado que entrega bons resultados quando a gente fala em ambientes ideais e até em algumas tentativas aí na parte de noturna, apesar de a gente sempre saber que pode acontecer de não ficar um resultado tão interessante. No geral, a gente percebeu que funcionou muito bem a parte de câmera normal, apesar de observar que esses 48 megapixels não são o padrão do aparelho. Sempre que você acessar ele, você teria que configurar para a foto sem 48 megapixels, provavelmente visando oferecer a você uma captura mais rápida e também ocupar menos espaço de armazenamento. Ou seja, você tem que colocar ali exatamente quando você quer que ocupe mais espaço, porque 48 megapixels ocupa bastante do seu armazenamento interno ou do seu micro SD se você estiver utilizando. No geral, a gente percebeu que os pontos que a gente tem de negativo são os mesmos dos outros aparelhos da família. A gente tem um aparelho que, na hora de fazer um modo retrato, derrapa um pouco nos recortes quando tem alguns fios soltos. Por exemplo, a gente sempre cita aqui o caso da minha barba, como vocês podem ver aí na tela, e também a dificuldade dele reconhecer uma máscara no rosto, algo que virou a verdadeira normalidade em épocas de pandemia. Além disso, a gente também destaca aqui que o modo inteligência artificial pode trazer bons resultados para você que gosta de fazer capturas de fotos e tem algum medo de não saber configurar corretamente a sua câmera ou acha que a câmera automática não vai entregar um resultado tão interessante. Vale a pena ir testando e conhecendo melhor o software. Por sinal, falando ainda no software, a gente tem a possibilidade de compartilhamento em redes sociais de forma facilitada e não possui modo manual. Se você gosta do modo manual no aparelho, você vai ter que baixar um aplicativo de terceiro ou então pensar em um outro aparelho. Obviamente, fica aqui a observação de que no comentário fixado você encontra o link do nosso Google Drive, do nosso Google Fotos, para você poder conferir as fotos em toda a resolução que a gente utilizou durante o teste e assim conhecer um pouco mais de como esse aparelho se sai na captura de fotos no modo automático e no modo inteligência artificial. Esse é o momento que inegavelmente mais preocupa a gente porque, obviamente, é o ponto mais importante para você decidir se é ou não o seu aparelho. E a gente gosta de deixar tudo nas claras para você não ficar perdido na hora de escolher o seu dispositivo novo. O LG K61 ele acerta em alguns aspectos e derrapa em outros. E isso é diferencial para você decidir se ele é ou não o seu próximo dispositivo. Portanto, pegue o papel e caneta e anote aí os principais aspectos que a gente considera positivos e negativos e coloque na balança e veja o que a gente indica para você pensar antes de ver se ele realmente vale a pena de ser comprado. Entre os pontos positivos, a gente pode considerar como o resultado satisfatório nas câmeras, o fato de ele não ter tido grandes problemas na reprodução de jogos e também a experiência no geral, tirando a parte de interface. No negativo, a gente tem, obviamente, a interface do sistema operacional defasado e alguns lags com relação a desempenho na interface, algo que provavelmente é referência, é culpa da tela com mais resolução. Bom, é isso. Você tem que colocar na sua mesa aí o que você acha que é importante e o que não é no seu dispositivo e definir se ele é ou não o cara que serve para você. Obviamente, a gente convida você mais uma vez para curtir esse vídeo
e seguir o nosso canal e ativar a sinetinha. E acima de tudo, colocar aqui nos comentários o que você achou desse review e o que ficou de dúvida ou o que você achou que faz a diferença do lado positivo ou negativo que a gente não citou aqui. E obviamente a gente sempre lembra, aqui nos comentários fixados, além das fotos que foram tiradas com o aparelho, você também encontra o link do nosso site com o review escrito e também o link com a ficha técnica completa e os locais onde vendem atualmente o LG K61. Bom, é isso. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.